Olá, pessoal, né? Para quem não me conhece, sou o professor Aurélio Casale, sou professor de Direito Constitucional e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês a questão da banca, né, do IBFC para o concurso Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, o que eu preparei hoje para vocês, né, nessa questão de apresentação do curso, para vocês me conhecerem, conhecer como que vai funcionar o curso, como que se dá o desenvolvimento do curso, o que vai ser melhor para vocês estudar. E eu estou aqui incumbido de trabalhar com vocês a questão constitucional. Mas, primeiramente, a gente tem que, né, a gente está na iminência aí, já sair o edital, dizem por aí que vai sair agora em julho, então a gente já está, alguns de vocês provavelmente já estão se preparando há mais tempo para esse concurso, que aliás é um concursão, com a remuneração muito boa, né, excelente, nessa crise que a gente vive aí, então muita gente estudando para concurso. Então, e aqui, gente, é para pegar pesado mesmo. Então, nós vamos direcionar você, todos os professores aqui, para você fazer uma excelente prova. Independentemente se a prova vai ser fácil, se a prova vai ser difícil. Eu sempre torço para a prova ser difícil. Aurélio, mas por que você torce para a prova ser difícil? Porque para vocês que estão estudando, para vocês que vão iniciar o curso aqui com a gente, né, você tem que pontuar. E aquele cara que vai fazer uma provinha fácil, ele também vai pontuar. Então fica ruim. Você erra uma questão de bobeira, ele pode ficar na sua frente. Então não adianta nada a prova ser muito fácil. A prova ser muito fácil, você tem que fechar a prova. Então a prova tem que ser difícil, né? E você, por mérito, em razão do seu estudo, você conseguir alcançar o seu objetivo final, que é a aprovação nesse concurso. Então, no primeiro momento aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa banca, a banca IBFC. Né? Ela é uma banca relativamente nova no cenário nacional. Eu tinha muito concurso de prefeituras e tal, e com o tempo ela foi pegando concursos maiores. Esse é um concurso, né, de nível grande, de muita exigência e tal, e ela está incumbida de fazer as questões desse concurso. O que você tem que tomar cuidado com a nossa matéria aqui, pessoal? Você tem que ler a Constituição. Não adianta você querer fazer um concurso público sem ler a Constituição Federal. Você tem que ler ela inteira. Quando sair o edital, se olha o edital antigo, enfim, a gente tem mais ou menos uma noção do que sempre cai, né, no direito constitucional. Os direitos fundamentais, alguma coisa de direitos políticos, como é o Tribunal de Contas, vai para aquela questão de controle interno, controle externo, se o Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário ou se não é. Então, isso aí você vai ter que ter muita atenção e você vai ter que fazer a leitura. Quando você pega questões da IBFC, algumas questões, né, elas exigem a mera leitura do texto de lei. Não é decoreba, mas vai exigir a leitura do texto de lei. Só que eu sempre converso com meus alunos, para quem já faz concurso, tem que observar o seguinte: esses concursos de nível médio, hoje tem muita gente que é formada e também está fazendo esses concursos. Então, muita gente do direito, né, chega lá, já domina pelo menos o linguajar, já vai estudar menos o constitucional, porque já viu aquilo ali na faculdade. E ele vai fazer muito ponto, você não, você vai ter que acostumar com a leitura da Constituição, você que não é do direito, porque só exige nível médio. Então, as provas estão começando a mudar. Não vai bastar só a leitura, é necessário a leitura. Não fique você que com a simples leitura você vai passar no concurso, que você vai gabaritar a Constitucional. Não vai acontecer isso. Hoje as bancas de concurso elas estão começando a observar o posicionamento dos tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Então, isso aí compete a nós, professores, passarmos para vocês. Não tem como você ficar acompanhando o que o Supremo julgou ou o que o STJ julgou no seu dia a dia. Então, isso compete a nós, professores, e a gente vai fazer o quê? Um filtro sobre essas questões. Gente, isso é importante. Dê uma olhada aqui, porque a gente tem que aprender a raciocinar. Aqui, para fazer uma prova de concurso público, a gente tem que raciocinar. Não basta decoreba. Já foi a época de decoreba. Isso já aconteceu. Simplesmente você decorava o texto legal, ia para a prova, ia lá e acertava as questões. Hoje não. Porque todo mundo está fechando prova hoje, o que é péssimo. Eu acho péssimo você chegar no concurso público, onde mais de 100, mais de 200 pessoas gabaritam a prova.
Então, eu acho péssimo isso. Então, as bancas estão observando isso. E se as bancas estão observando, você também vai ter que observar. Você vai ter que aprofundar o seu estudo. Então, isso aqui, gente, pessoal, nós professores do Ponto de Concurso, nós vamos fazer com você. Se fosse para a gente ficar apenas repetindo o texto de lei, né, você ficava em casa, você não precisava fazer nenhum curso. O que nós vamos apresentar aqui? Eu trouxe algumas questões, na verdade eu trouxe só 2 questões, mas essas 2 questões eu vou apresentar bastante conteúdo para vocês. E você com o texto de lei, você acompanhando a minha aula com a Constituição, eu vou te mostrar onde que o examinador modificou o texto legal e onde que ele vai modificar o texto legal para tentar iludir o candidato, enganar o candidato. Uma outra coisa que eu sempre peço para os alunos, né, fazer muitas e muitas questões. Já que a banca está definida, você agora só vai fazer questão da IBFC. Não adianta você pegar da CESP, da Fundação Carlos Chagas, ou de qualquer outra banca, se o seu concurso agora, a banca já está definida. Banca definida, né, a gente vai traçar o quê? O objetivo. Só a questão IBFC. Não vamos fazer mais nenhuma questão. As questões se repetem, os assuntos se repetem. Eu trouxe para vocês hoje 2 questões de órgãos distintos, né, organizados, concurso organizado pela IBFC, de 2015. São questões recentes, tá? Uma outra coisa também que você tem que observar, gente, essa banca do IBFC, ela está adotando um estilo meio que CESP. Para quem já é concurseiro, sabe o que eu estou falando. Quando você pega uma prova CESP, seja certo ou errado, seja de marcar X, né, marcar a alternativa correta ou incorreta, muitas vezes as letras A, B, C, D, ou até mesmo a letra E, não tratam do mesmo assunto. Aurélio, mas o que isso tem a ver? Tem a ver, meus amigos, que se a letra A, B, C, D é tratarem do mesmo assunto, você não sabendo a questão, você consegue fazer por eliminação. Você consegue fazer por eliminação. Já que nessa nova postura, o que está ocorrendo? A letra A trata de um assunto, a letra B trata de um assunto, a letra C de outro assunto. Ou seja, você vai ter que saber mais. Que muitas vezes você sabe aquele assunto, você consegue fazer por eliminação. A B está anulando a C está anulando a D, e por aí vai. Agora não. Então, está exigindo mais de vocês. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos aprofundar muitos temas com vocês, sempre fazendo links. Muitas vezes eu estou trabalhando direitos fundamentais, eu vou lá em nacionalidade. Eu estou trabalhando poder legislativo, eu volto nos direitos fundamentais. Esse vai ser o nosso objetivo aqui. Então a gente vai trabalhar sério, vai trabalhar pesado e sempre com a ajuda de vocês. Dúvidas? Professor, não entendi. Repete, manda e-mail. Esse é o nosso objetivo aqui no ponto dos concursos, né? Para que você domine. E eu falo aqui, gente, dá para fechar a prova de constitucional. A prova de constitucional dá para fechar. E você fechando o constitucional, você tem grande chance de ser aprovado. Você não vai ficar só com o constitucional, obviamente. Mas a leitura da Constituição é importantíssima. Não acredite você que sem ler a Constituição, só ler informativo ou só ler, né, algum livro, vai ajudar você a passar. Então, é necessário o professor para te ajudar, mas é muito mais importante o seu estudo diário. Você pegando pesado, se debruçando nos exercícios, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Correto, meus amigos? Então, vamos começar a trabalhar alguns tópicos aqui, umas questões, né, e alguns tópicos do que é cobrado. E vocês vão ter uma noção de como que eu vou trabalhar no desenvolvimento e no decorrer desse curso. Correto, meus amigos? Então, vamos à primeira questão aqui, que é a prova da Embasa de 2015. Observem que a prova é de 2015, bem recente, portanto. Assistente de saneamento, técnico em segurança do trabalho. Então, assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Constituição Federal quanto aos direitos e garantias fundamentais. Então, ele colocou direitos e garantias fundamentais, tem que prestar atenção com a questão do quê? Com a questão que vai ser do artigo 5º.
Correto? Então vamos lá, pessoal. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Prezados colegas, isso aqui é o texto expresso da Constituição. Só que aqui pode ter várias pegadinhas. Esse é o meu objetivo hoje, para demonstrar como que a gente vai apresentar o curso. Está previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Qual que é a regra, meu amigo? A regra é que ninguém vai entrar na sua casa. Só que o seguinte, parece que são 4 exceções, mas na verdade são 5 exceções. Quais que são as exceções quando alguém pode entrar na sua casa? Primeiro, flagrante delito. Primeiro, flagrante delito. Segundo, desastre. Terceiro, prestar socorro. Quarto, por determinação judicial. Ou, professor, não tem mais nenhuma exceção. Tem consentimento do morador. O consentimento do morador também é uma exceção. E isso faz muita diferença na prova. Então, preste atenção. Regra, ninguém vai entrar na sua casa, salvo se você permitir, aí não vai importar a hora. Eu vou demonstrar para vocês aqui uma questão. Flagrante socorro também independe da hora. Flagrante delito, prestar socorro, independe da hora e por determinação judicial apenas durante o dia. Correto, meus amigos? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o que é dia? Dia, gente, aqui para o direito, né, é considerado aquele horário que vai das 6 da manhã às 18 horas. Não importa se está claro, não importa se está escuro. Esse é o critério cronológico, que vai das 6 da manhã às 18 horas. Ele, inclusive, é o que é mais aceito. Tá? Agora, tem um outro critério chamado físico astronômico, não é astrológico, igual alguns falam, não tem nada a ver com astrologia, é físico astronômico, que vai o quê? Da aurora ao crepúsculo. Então, do amanhecer e do anoitecer. Você tem que saber isso? Aurélio, eu tenho que saber os dois? Você vai ter que saber os dois. Agora, o que mais cai é o de 6 às 18 horas. Então, ele coloca numa questão, não igual ele colocou ali, o texto da Constituição, o texto legal. Não, ele pode colocar uma situação hipotética que fala esse horário, de 6 às 18 horas. Então, muito importante você lembrar disso. Outra coisa que é importante ainda dentro deste inciso. O que é considerado como casa? Só decorar esse inciso aqui não vai adiantar nada. Por essa questão, dava para você acertar. Mas numa questão mais puxada, não daria. O que pode ser considerado casa? Né? O próprio Código Penal, no artigo 150, que é o crime de violação de domicílio, ele traz para a gente o que é considerado casa e o que não vai ser considerado como casa. Porque isso é importante. Então, são 3. Primeira coisa, para ser considerado como casa, qualquer compartimento habitado. Então, qualquer compartimento habitado é considerado como casa. Aurélio, então quer dizer que se o cara mora debaixo da ponte, ele tem uma casinha debaixo da ponte, é considerado como casa? Será considerado como casa. Se ele mora numa casa que ocupa um quarteirão inteiro que parece um clube, também é uma casa. Não importa a localidade, seja na favela, seja na comunidade, seja no bairro mais rico da sua cidade, vai ser considerado como casa. Correto? O segundo, então, moçada, que é o aposento ocupado de habitação coletiva. Eu estou frisando bastante o ocupado. Então, não é o hotel, não é o motel inteiro. Seria o quarto de hotel, o quarto de motel, uma república de estudantes, para você que é estudante aí sabe muito bem do que eu estou falando. Isso aí vai ser considerado como casa, tá? Então, se eu sou hóspede de um hotel, o meu quarto onde eu estou, ainda que eu não esteja dentro desse quarto, mas eu estou hospedado ali, é considerado como casa. Caso o quarto de hotel esteja vazio, não tem nenhum hóspede, né? Ninguém está ali, nem ficará ali momentaneamente, não vai ser considerado como casa. Então, o hotel, o motel, não podem ser considerados aposento ocupado de habitação coletiva. E a terceira situação, qual seja, local
ou lugar não aberto ao público onde alguém exerce atividade ou profissão. Esse aqui é onde o pessoal mais erra, é o que mais cai na prova e é o que o pessoal mais erra. Porque um escritório de advocacia é uma casa? Pode ser considerado uma casa? Pode. Um consultório odontológico, um consultório médico? Com certeza que sim. Porque ali, gente, preserva a intimidade dos pacientes ou dos clientes daquele advogado, daquele médico, daquele dentista. Não é porque ali não é um lugar de dormir, onde a pessoa dorme, que vai ser considerado como casa. Ali preserva a intimidade. O que nós temos na nossa casa? O que a gente preserva na nossa casa? Nossa privacidade, a nossa intimidade. Em razão disso, isso é considerado como casa. Então veja bem que só nessa letra A, né, temos vários assuntos para observar. Então, muito cuidado com isso daqui. Correto? Vamos ver a letra B para a gente analisar aqui o que está escrito. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo ou subsidiariamente à indenização por dano material, moral, à imagem. Qual é o detalhe aqui, meus amigos? Você tem que prestar o seguinte, nessa questão do subsidiariamente. Esse que é o ponto central aqui. Olha só, se alguém me xinga, se alguém me ofende moralmente, alguém utiliza lá do seu Facebook, da sua rede social, do seu Twitter, para me ofender, né? Inclusive com palavrões e tal, atingem a minha honra. Será que eu tenho o direito de receber uma indenização? Será que eu tenho um direito de resposta? É óbvio que sim. Você tem um direito de resposta proporcional ao agravo que foi feito. Então imagine que um jornal de circulação municipal passou uma reportagem, fez uma reportagem sobre a minha pessoa, mentirosa, que atinge a minha honra. Eu tenho o direito de resposta? Sim. Olha só, Aurélio, mas muitas vezes não acontece. Não acontece por parte da vítima não correr atrás dos seus direitos. Mas se ela fizer isso, ela vai ter o respaldo pelo Poder Judiciário. Ora, se a reportagem foi de uma folha mentirosa contra a minha honra, o que vai acontecer? O meu direito de resposta vai ser proporcional. Eu vou ter que ter uma folha naquele jornal ou uma página naquele jornal. Para quê? Para me defender. Eu não preciso utilizar aquela página inteira. Eu não preciso utilizar aquela folha inteira. Mas eu posso utilizar. Então, a gente tem que prestar atenção com isso. E aqui, qual que é o detalhe que eu até sublinhei e depois circulei aqui? O direito de resposta proporcional ao agravo ou subsidiariamente à indenização por dano material, moral à imagem. O que é a questão subsidiária? Depois. Não é que vai ser depois. Primeiro você propõe o direito de resposta, pede o direito de resposta e depois o dano moral. Não, eles são cumulativos. Você já pode pedir tanto o direito de resposta quanto o dano moral, se houve, né? E o dano material, se houve também. Então, aqui não é subsidiariamente, é cumulativamente. Mesmo não estando essa palavra expressa no texto constitucional. Então, vou deixar bem claro, se você foi ofendido na sua honra, contra a sua honra, você não primeiro tem que exigir pedido de resposta e depois dano moral ou material. Não é isso. Você pode acumular os dois, o direito de resposta e também já o dano moral ou material de forma cumulativa. Correto, meus amigos? Letra B não tem nenhum problema. Vamos ver as outras alternativas aqui. Letra C. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, inexistindo tal garantia nas entidades militares. Então, observe o seguinte, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, inexistindo, ou seja, vedada tal garantia nas entidades militares. Aqui ele modificou o texto constitucional. Aqui é garantido tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares. Então, essa alternativa C estava bem tranquila.
E é muito comum, ou ele faz isso, ele retira a entidade civil e deixa só a militar, ou ele tira a militar e deixa só a civil, como aconteceu nesse item agora. Então, observar isso. Por isso que eu falo, eu vou repetir, eu sou chato nesse sentido. Temos que ler a Constituição. Não é decorar, até porque você não vai decorar. Se fosse a prova só de constitucional, seria uma beleza. Decora o artigo 5º. Dá para decorar. Mas não é só o artigo 5º. Você não sabe se vai cair, né, um assunto referente a esse tema. Então, volto a dizer, leitura da Constituição é essencial e é obrigatória. Vamos juntos, meus amigos. Letra D aqui para a gente analisar. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em todos os casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Para quem já leu o artigo 5º, inciso 12, já observou aonde que está o erro aí. Para quem não leu, é uma questão difícil. Vamos lá. Aqui falar sobre a inviolabilidade das comunicações. Ele está falando que é inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados, da comunicação telefônica. Só que qual que é o detalhe aqui, meus amigos? Ali está em todos os casos, em qualquer caso. E não é em todos os casos, em qualquer caso. A Constituição expressa o quê? Que é salvo em última hipótese, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Qual o detalhe aqui? Mesmo que ele colocasse o texto constitucional, daria margem para dúvida. Aurélio, qual dúvida? Essa expressão, salvo no último caso, ela se refere tão somente à comunicação telefônica, ou ela já quer dizer, em última hipótese, em última análise, em última situação? Olha só. Como trata de direitos fundamentais, meus amigos, você tem que lembrar de algumas características dos direitos fundamentais. Você lembrando das características dos direitos fundamentais, você não vai errar, né? Ou você tem grande chance de acertar essa questão. Como que funcionaria? Quais são essas características? Primeiro, não são direitos absolutos. Não existe nenhum direito absoluto. Uma outra característica que ajudaria você a lembrar para resolver essa questão: não há hierarquia entre direitos. Então, não são absolutos e não há hierarquia entre direitos. Você lembrando disso aí, já dá para você resolver algumas questões. Essa, por exemplo. Então, veja bem, quando a Constituição expressa que os direitos são invioláveis, sigilo de dados, sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e de comunicação telefônica, salvo em último caso, né? Esse último caso se refere a quê, gente? Se refere apenas à comunicação telefônica. Não, se refere a todos. Em a última hipótese, na última situação, todo e qualquer sigilo pode ser violado. Todo e qualquer sigilo pode ser violado. Mas vai ser violado para quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E olha só que interessante, que eu garanto para vocês que vai ser cobrado em prova. Antigamente, bom, eu, Aurélio, fui preso. Fui preso, estou com meu celular não tem senha. Então, o policial militar pega o meu celular e começa a fuçar, começa a mexer. Aonde que ele vai? Ele vai lá nas ligações que foram feitas e ele vai também principalmente no WhatsApp. E no WhatsApp ele vai verificar com quem que eu conversei, né? O que eu recebi, toda a minha comunicação. Aí eu pergunto para vocês, é lícito isso que o policial fez? Não está na lei, não está aqui expresso na Constituição sobre o WhatsApp. Ah, Aurélio, então pode. Pois é, antigamente podia. Qual que é a decisão hoje? Hoje não pode, né? Nós temos decisão recente do STJ nesse sentido. É necessária autorização judicial para quê? Para acessar o celular daquela pessoa que foi presa. Então, só porque a pessoa foi presa em flagrante, não dá o direito do policial ou quem quer que seja de verificar as ligações, o conteúdo
das ligações, não o conteúdo, né? Porque o conteúdo seria através de uma interceptação, que depois eu vou falar. Mas os dados das ligações ali, ou o conteúdo das conversas do WhatsApp. Não vai poder, não pode. Garanto para vocês que é uma questão certa de prova, né? Seja para qualquer banca. É bem recente, é desse ano essa decisão. Tá? Então, não é em qualquer caso que pode ser violado. São apenas em algumas situações, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, quando a gente observa aqui, em todos os casos, está errado. Não é em todos os casos. No restante, está certo. Correto, meus amigos? Então, qual que ficaria a resposta correta dessa questão aqui? Ficaria a letra A. O gabarito aqui, letra A, aquela questão, a primeira, que a gente conversou sobre ela. Um detalhe sobre ela, gente, que você não pode esquecer, que provavelmente pode vir na sua prova também, é o seguinte: será, o professor, que alguém pode entrar na minha casa à noite, no período noturno? Pode. O próprio Supremo já tem decisão recente de 2015 que poderá entrar na sua casa independente de mandado, desde que aquela autoridade, que pode ser a autoridade policial, porque eu não falo só o delegado de polícia, tá? Me entendam, por favor. Pode ser polícia militar, pode ser policial civil, pode ser o policial federal, não necessariamente o delegado de polícia civil ou o delegado de polícia federal, que eu estou falando no sentido amplo. Ele pode entrar na sua casa caso haja o quê? Suspeita de um flagrante ali. O principal aqui foi na questão do crime de drogas. Se eu tenho a droga, eu estou cometendo o crime. O crime de tráfico de drogas são vários núcleos, são várias condutas. Ter a droga, portar a droga, já é o crime de tráfico de drogas, dependendo da sua quantidade, né, e a sua finalidade. Então, se eu estou lá na minha casa, no período noturno, e a polícia toma conhecimento que tem 500 quilos de cocaína na minha casa, e a polícia adentra a minha residência e encontra essa quantidade de drogas, é lícito. Olha, mas não teve autorização judicial, não interessa. Ali estava numa situação de flagrante e foi cometido à noite, mesmo que seja comprovado posterior. Então, por uma denúncia anônima, a polícia chega até um local e fica sabendo que ali tem droga. Se ela entra no local e encontra a droga, a prisão ela é legal, ela é válida, ela é lícita. Aurélio, mas e se eles não encontrarem nada? Eles podem ser responsáveis civil, né, criminal e até administrativamente. Então, o ponto, ou seja, vão responder para abuso de autoridade. O ponto principal aqui é que eles podem entrar à noite, ainda que a posteriori, ou seja, que no futuro próximo, obviamente, seja demonstrado que houve uma situação de flagrante. Decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Então, ficar atentos com esses pontos. Duas situações que eu falei aqui, rapidamente, é verdade, para demonstrar como que a gente vai trabalhar no curso, mas é necessário texto de lei, é necessário um conhecimento a mais. Trouxe aqui decisões recentes dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e do STJ. Correto, meus amigos? Passamos, portanto, para a segunda questão, para a gente ver como que a IBFC vem cobrando tais temas. Vamos lá, então, a nossa próxima questão, também de 2015, da SAEB da Bahia, analista de registro de comércio. Assinale a alternativa correta sobre o tema da nacionalidade, conforme as regras da Constituição Federal Brasileira de 88. Meus amigos, qualquer concurso que você for fazer, falou sobre nacionalidade, você tem que lembrar o seguinte: nós temos dois critérios para se verificar a nacionalidade. Quais são eles? O ius soli e o ius sanguíneo. Dois. Ius, a gente escreve jus, tá? Mas para quem é do direito, a gente fala ius soli, ou pode ser solis também para escrever. Como eu sei que a maioria de vocês não é do direito, eu dou aula em faculdade também, então tenho que explicar. Ius soli, ou jus solis, vai dar na mesma se aparecer na sua prova, ou jus sanguinis, escreve assim, jus sanguinis, só que a gente fala ius sanguíneo. São esses dois critérios para se verificar a nacionalidade
de alguém. Tá? O critério do ius soli, importa saber o local, onde a pessoa nasceu, o território que a pessoa nasceu. Tá? E o sanguíneo, professor, qual que é o critério? Ele é o mais fácil de todos. Né? Importa saber de quem ele nasceu e não onde ele nasceu. Tá? Qual o Brasil adota? Isso já foi perguntado em prova. O Brasil adota o ius sanguíneo, o Brasil adota o ius soli. Qual ele adota? O Brasil adota os dois. Um em regra. Qual é a regra? O ius soli. Nasceu no Brasil, será brasileiro nato. Essa é a regra. Então, cuidado quando a prova fizer uma afirmativa no sentido de que o Brasil apenas adota o critério do ius soli para determinar quando a pessoa será brasileiro nato. Está falso essa assertiva. Essa assertiva é falsa. O Brasil adota os dois critérios. A regra é a ius soli, mas eu vou demonstrar para vocês que em determinadas situações, o brasileiro que nasce no exterior será considerado brasileiro nato. Então, o Brasil adota como regra ius soli e, na exceção, ius sanguíneo. Correto? Ponto importante para vocês estudarem. Nacionalidade, gente, é o artigo 12. A gente fica praticamente uma aula inteira falando sobre ele. Como aqui no nosso pulo do gato, a gente vai o quê? Otimizar o nosso estudo. Vai cair assim, vai cair dessa forma, ele vai modificar. São apenas 2 artigos, o 12 e o 13. 14 é direitos políticos. São 2 artigos só. O mais importante aqui é o artigo 12. E tem diversas pegadinhas. No 12, inciso 1º, ele fala sobre os brasileiros natos. No 12, inciso 2º, ele trata sobre os brasileiros naturalizados. Né? Aí tem nos parágrafos trazendo a diferença quanto aos cargos que podem ser ocupados por brasileiro naturalizado e por brasileiro nato. Traz a questão do português equiparado ou o quase nacional. São situações de extrema importância que você tem que estudar. Correto? Então vamos analisar os itens aqui para a gente ver como a IBFC vem cobrando isso daqui e como com o seu conhecimento ele deve ser o quê? Analítico. Você tem que ter um raciocínio. Só decorar não vai resolver. Não resolve só decoreba, volto a dizer. Vamos analisar aqui então. Vamos lá. Letra A. É brasileiro naturalizado aquele que nascer na República Federal do Brasil e for filho de estrangeiros em viagem de negócios particulares. Então, olha aqui, ele afirmou que é brasileiro naturalizado. Vou sublinhar que esse aqui é o ponto importante. Qual é o outro ponto importante? For filho de estrangeiro em viagem de negócios particulares. Então, olha só, pessoal. No artigo 2 fala, regra, nasceu no Brasil, filho de brasileiro. Vamos lá. 2 estrangeiros, né, a mulher e o marido, vêm aqui no Brasil a turismo, ou, como está aqui na nossa questão, negócios particulares. E a mulher deu à luz aqui no Brasil. Qual a nacionalidade do filho desse casal? Veja bem que não preciso mencionar qual é a nacionalidade desse casal. Não preciso. Em algumas situações será preciso, mas aqui não. Ora, se eles estão em viagem particular, se eles estão em viagem de negócio, eles não estão a serviço do país deles. Se eles não estão a serviço do país deles, o filho deles aqui no Brasil será considerado brasileiro nato e não naturalizado. Não há que se falar em brasileiro naturalizado nessas situações. Para configurar o brasileiro naturalizado, tem que preencher os requisitos previstos no artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal. Aqui não há que se falar. Aqui no 12, inciso 1º, letra A, fala: os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, né, são brasileiros natos. Exceto quando qualquer deles, aí eu vou deixar bem claro, qualquer deles, pode ser o pai ou a mãe, estiver a serviço de seu país. Tranquilo, meus amigos? Aqui só uma pegadinha para vocês não esquecerem. Imagine o seguinte, temos um casal chileno que veio aqui no Brasil a serviço da China. Então, um casal chileno vem aqui a serviço da China. Aí o aluno decorou, a serviço não vai ser brasileiro nada.
Só que aí vem a questão, vem a banca e tenta complicar mais uma vez a sua vida. E como que ele vai complicar minha vida, Aurélio? Assim, um casal chileno vem aqui no Brasil a serviço da China. A mocinha dá à luz aqui no Brasil. Qual que é a nacionalidade do menino? Qual que vai ser a nacionalidade da criança? Aí o aluno mais afoito vai falar assim, olha, se está a serviço, né, de um país, não vai ser brasileiro nato. Está errado, meus amigos. Nessa situação, ele é brasileiro nato. Por que ele vai ser brasileiro nato? Ora, se o casal é chileno, está aqui a serviço de outro país, quando o filho deles nascer aqui no Brasil, o filho deles só pode ser considerado como brasileiro nato. Ele está dentro da regra. Não seria brasileiro nato se o casal fosse chileno e eles estivessem a serviço do Chile, ou se o casal sendo chinês e qualquer deles estivesse a serviço da China. Nesta situação, o filho não seria brasileiro nato. Correto? Vamos tomar cuidado com isso. São questões que já vêm aparecendo na prova. Mais um tópico aqui que não basta decoreba, basta você raciocinar, exige raciocínio de você, candidato. Correto? Vamos ver, portanto, agora a letra B. A letra B fala o seguinte: é brasileiro naturalizado aquele que nascer no exterior, sendo o filho de diplomatas brasileiros em viagem oficial à época do parto. Olha só, meus amigos, mais um detalhe aqui. Ele falou de diplomata, então você tem que lembrar o que é diplomata. Tem um pessoal aí que também vai fazer concurso para carreira diplomática. Mais uma vez, o texto da Constituição. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estes estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o aluno lê lá, decorou. Então, aquele aluno que quer insistir com a decoreba. Aurélio, eu decorei, eu estou satisfeito com a decoreba, não preciso do ponto de concurso, não preciso de professor. Então, vamos lá. Resolve essa questão. Vai ser brasileiro nato? Vai ser brasileiro naturalizado ou não vai ser? Brasileiro naturalizado, de jeito algum. Não vai ser. Tá? Ele vai ser brasileiro nato. Aqui é uma das situações que eu disse que aplica o ius sanguíneo. O filho de brasileiro, né? Ou brasileiro, pai ou mãe brasileiro, nascido no estrangeiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, vai ser o quê? Vai ser brasileiro nato. E aqui um detalhe, meu amigo, para quem está anotando, coloque assim, ou no texto condicional, ou no seu caderno. É automático essa questão. Então, se tem um diplomata, e aqui eu vou misturar, um diplomata está a serviço da República Federativa do Brasil, vai lá para a Itália, tem relação sexual com a italiana lá, a italiana dá à luz. Nesse caso, vai ser italiano, porque é filho de italiano, e lá se adota o critério dos sanguíneos, beleza. Mas por que ele vai ser brasileiro? Não precisa o pai e a mãe brasileiro, o pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Não vai precisar registrar essa criança em lugar algum para que ele seja considerado brasileiro nato. O simples nascimento já lhe dá a condição de brasileiro nato, correto? Quando o pai ou a mãe estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. E aí a gente tem uma pegadinha aqui também. O que é a República Federativa do Brasil? Ora, é funcionário público federal? É funcionário público municipal, estadual? Se eu sou funcionário público municipal e sou designado para uma função no exterior e lá engravido uma mulher, meu filho vai ser brasileiro nato ou não? Aurélio, como se você é funcionário público municipal, ele não vai ser, porque você não está a serviço da República Federativa do Brasil. Ledo engano. Aqui é aquele candidato que não raciocina, que simplesmente decorou. Não falou aí que é funcionário público federal. Falou que tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, meu amigo, você passou no concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E aí você tem que ir a serviço do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Você teve que ir para a Itália, você teve que ir para a Alemanha. Você está a serviço? Você está a serviço da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é composta pelo quê? Pela União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Território federal também, mas lembrando que território federal não é ente autônomo, ele é integrante da União.
tá? E isso aqui, meus amigos, comporta tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. Vocês não são, o TCU ou o TCM, não são órgãos do Poder Judiciário. Eles também são órgãos autônomos. Mas preenche esse requisito aqui. Você é funcionário público do Tribunal de Contas do Rio, você é Tribunal de Contas de São Paulo, você é funcionário do Tribunal de Contas da União. Não importa. Vai modificar apenas o ente federativo. Pode ser municipal, estadual ou federal. Mas você está a serviço da República Federativa do Brasil. E isso cai muito em prova. Ele colocou aqui diplomata. Diplomata é federal. Então, ele está a serviço da República Federativa do Brasil? Está. Poderia ter colocado o INSS. Poderia ter colocado o TCM, como eu disse. Poderia ter colocado a Polícia Federal, da Polícia Civil. Então, estando a serviço. Deputado federal. A gente está vendo aí o pessoal que está querendo reaver o dinheiro que alguns mandaram para o exterior. Aí, procuradores da República, né, Ministério Público Federal, foram até a Suíça verificar as contas de alguns políticos. Estão a serviço? Estão a serviço do Ministério Público. É um ente autônomo também aqui. Então, se lá a moça está grávida e dá à luz lá, o filho dela é brasileiro nato. Correto? Então, cuidado com essas questões. Vamos partir para outra. Letra C. É brasileiro naturalizado aquele que adquirir a nacionalidade brasileira, exigidas em qualquer caso apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Meus amigos, olha só, aqui está falando sobre a questão do brasileiro naturalizado. Previsão no artigo 12, inciso 2º da Constituição da República, de nossa Carta Magna. Quais são as situações para ser considerado brasileiro naturalizado? Primeira situação, inciso 2º, letra A. Os originários de país de língua portuguesa. Exigido que um ano ininterrupto, né, de domicílio aqui no Brasil e ter idoneidade moral. Já na letrinha B fala que é para quem? Para o estrangeiro residente há mais de 15 anos. Presta atenção para você que está me assistindo com o texto constitucional, que tem que estar lá há mais de 15. Você grifa lá há mais de 15. Porque é comum cair em prova, ele tira o há mais de 15 e coloca apenas 15. 15 anos não é a mesma coisa que há mais de 15. 15 anos e um mês é há mais de 15. O aluno que decorar, ele erra isso, ele esquece desse há mais de 15. Ah, Aurélio, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, então cuidado. Então, o estrangeiro que reside aqui no Brasil há mais de 15 anos, né, não tem a condenação criminal. É um outro erro também, colocam na prova que não tem condenação. Qualquer um de nós, lembra no seu concurso público. O que pode atrapalhar no seu concurso público? Né, a sua aprovação no concurso público? Uma condenação civil? Não. Eu, Aurélio, posso ter sido condenado porque eu colidi com outro veículo e a culpa foi minha, eu tive que indenizar o outro motorista em R$5.000. Eu fui réu, não me atrapalha em nada. A minha empregada me acionou na justiça. Eu não paguei as verbas rescisórias dela quando eu a demiti. Eu fui réu, também não me atrapalha nada. O que atrapalha qualquer um, a vida de qualquer um, é quando você é réu penal. Esse que é o problema. Você foi condenado criminalmente, óbvio, com trânsito em julgado, que até lá presume que você é inocente. Isso atrapalha a pessoa conseguir a naturalização. Então, a condenação que fala ali é condenação criminal, não é qualquer condenação. E tem que estar transitada em julgado. E também tem que requerer. Cuidado, meus amigos, que na letrinha A, na questão daquele que tem idoneidade moral, parece que não tem que fazer nenhum requerimento. Porque na letra B fala que tem que fazer um requerimento. Na letra A do artigo 12, inciso 2º, está de forma implícita, fala na forma da lei. Quem está com a Constituição aí está constatando isso. Essa na forma da lei é o Estatuto do Estrangeiro. Tá? A gente não vai ter que estudar. Mas nas duas situações, seja para aquele originário de língua portuguesa, seja para aquele qualquer outro estrangeiro, inclusive para o de língua portuguesa, que vive há mais tempo aqui no Brasil, o que vai acontecer? Ele tem que fazer um requerimento, ele tem que fazer um pedido, que é lá no Ministério da Justiça.
Sem esse requerimento, ele não vai conseguir a naturalização, tá? E como aqui vocês vão acompanhar no curso, né? Quem se interessar, quem ficar no curso, já adianto para vocês. Os dois têm que fazer requerimento. Aurélio, mas aí fica a dúvida. Uma vez que é feito um requerimento, o Estado, o país, está obrigado a conceder? É aí que está. Na letra A, o Estado não está obrigado a conceder a naturalização. Então, seria um ato discricionário por parte da administração pública. Já na letra B, nas duas situações, decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez feito o pedido e preenchido todos os requisitos, que são cumulativos, o Brasil, a administração pública, está obrigada a conceder a naturalização. Correto? Então, gente, não existe a naturalização tácita, que é aquela que você passou um tempo, você adquire a naturalização. Não existe aqui no Brasil. Já teve isso no Brasil? Já, Aurélio. Lá na Constituição de 1891. Naquela época veio escrito na Constituição que os estrangeiros que residiam aqui e dentro de 6 meses após a promulgação daquela Constituição não se manifestassem, automaticamente eles seriam considerados brasileiros naturalizados. Não há que se falar mais nisso. Então, já te dou uma dica. Se você lembra, né, se você sabe que não existe a naturalização tácita ou grande naturalização, você já vai saber o quê? Que para alguém conseguir a naturalização é necessário fazer um requerimento, é necessário fazer um pedido. Correto, meus amigos? Vamos analisar uma outra alternativa ali. A outra alternativa, que é a letra D, é inviolável, é a letra D, é isso? É brasileiro nato, aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui, eu já tinha adiantado, mais a pegadinha. Não é necessário que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Eu mesmo tenho um primo que nasceu nos Estados Unidos. O pai dele, funcionário público federal, estava a serviço, né? E a minha tia, a mãe do meu primo, foi acompanhando o marido dela. Ela não é funcionária pública federal, mas foi acompanhando. Ela deu à luz lá nos Estados Unidos. O meu primo, ele tem, né, a nacionalidade norte-americana, né, porque nasceu lá, é norte-americano, mas também vai ser considerado o quê? Brasileiro nato. Então, não se exige, volto a dizer, que ambos os brasileiros sejam funcionários públicos, que ambos estejam a serviço, qualquer um deles. E o que a prova pode te pegar também? Ela vem e fala assim, a mãe é brasileira e o pai é alemão. Aí o aluno começa a travar. Ah, mas o pai é alemão, como é que vai funcionar? Não interessa. A mãe é brasileira, está a serviço da República Federativa do Brasil? Ela está. Então pronto, o filho vai ser brasileiro nato desde já, é automático. Correto? Última alternativa aqui, letra E. É brasileiro nato aquele que nascer na República Federativa do Brasil e for filho de estrangeiros em viagem de turismo. Veja bem, é que ele afirmou viagem de turismo. Ao contrário da letra A. Na letra A falava que era brasileiro naturalizado. Não, nem brasileiro ele poderia ser, se os pais estão a serviço. Quando os pais estão de férias, né? E, gente, nós estamos, né, vocês do Rio de Janeiro, nós estamos aí há pouco tempo da Olimpíada. As bancas de concurso, elas gostam de pegar situações atuais. Tá? Então, presta atenção no que eu vou falar agora, para a gente já finalizar a nossa aula aqui. Vem alguém da delegação dos Estados Unidos aqui, os atletas dos Estados Unidos. Os atletas dos Estados Unidos não estão a serviço dos Estados Unidos. Então, se veio lá o Phelps com a esposa dele, e a esposa dele está grávida, e dá à luz aqui no Brasil, não vai cair na exceção. O filho do Phelps da esposa será brasileiro nato. Eles não estão a serviço do país deles. Mesma coisa quando o Brasil vai disputar a Copa do Mundo, vai disputar competições lá fora. Então, os esportistas não estão a serviço da República Federativa do Brasil.
Quando o Brasil, né, o futebol, a seleção brasileira vai jogar fora, eles estão a serviço da CBF. Eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Agora um militar, um adido militar, alguém que é da Polícia Federal ou dos outros órgãos que eu falei, esses sim estão a serviço. Correto? Então, nessa situação, o pessoal veio de férias aqui no Brasil, ou veio a serviço da confederação, né, do esporte deles, a pessoa deu à luz aqui no Brasil, o filho será considerado brasileiro nato. Então, a nossa resposta correta aqui só poderia ser a letra E, a última que nós vimos. Tá? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Isso foi só uma apresentação. Essa questão do pulo do gato vai sempre direcionar vocês. Vamos trabalhar a questão de exercício, vamos trabalhar o posicionamento dos tribunais superiores, que não dá para vocês acompanhar, para você poder gabaritar. Tentei, nesse pouco tempo que eu tive, apresentar um pouco do conhecimento e de como que nossos temas podem ser cobrados na prova. Do fundo do coração, agradeço a todos vocês. Até um próximo momento. Um abraço.